Segundo os cientistas, a origem da vida na Terra pode ter se iniciado há cerca de 4,6 bilhões de anos, através do acúmulo de diversas substâncias, dentre elas os gases, rochas, poeira e etc. Para iniciar o nosso resumo da origem da vida, devemos lembrar que o início da Terra não era um local apropriado para a sobrevivência dos seres vivos, já que sofria com constantes erupções vulcânicas e corpos provenientes do espaço que também impactavam em suas condições. Durante o século X, e com a constante evolução científica, há uma nova teoria sobre a origem da vida e na Terra surge. Até o momento, é a mais comentada e difundida, trata-se da Big Bang, ou chamada de Grande Explosão. Tudo começou com uma explosão. No nosso resumo sobre a origem da vida da Terra segue. É para o astrônomo belga Georges Lemaître e o físico russo George Gamow, a dupla George da Grande Teoria. A vida na Terra se iniciou depois de uma grande explosão, que se essa tem algum motivo ou fator desencadeador. Para a dupla, o universo não passava de um denso grão. Eles defendem a ideia que após essa explosão foi gerada de toda a matéria do universo, assim como o tempo e a energia, etc., defende-se que a tese, após este fato, era impossível que existissem substâncias químicas no planeta, devido à altíssima temperatura e a que ele ficou exposto os átomos e o hidrogênio, ainda segundo a dupla de George, só foram surgir milhões de anos após a explosão. O cientista Howard Urey e Stanley Miller, na década de 50, fizeram um experimento misturando os elementos da atmosfera primitiva e lançando a eles inúmeras descargas elétricas, produzindo assim os aminoácidos essenciais. Sendo assim, Miller e Urey defendem que os elementos essenciais para o início de uma provável vida no planeta foram a água, carbono, gases, descargas e descargas elétricas. Os principais seres vivos na Terra foram os anaeróbicos, os fermentadores, os heterótrofos, os simples, abiogenéticos e unicelulares. Louis Pasteur e Francisco Redi. A partir do século XVIII, as pessoas já não acreditavam que a origem da vida se deu aos fatores espontâneos ou divinos, a biogênese. Surgiu então uma nova teoria sobre a evolução humana. Francisco Redi, médico italiano, o ciclo da vida das moscas se davam através dos vermes que surgiam nos cadáveres dos primórdios humanos. Redi entendia que as moscas nasciam graças aos ovos depositados nesses cadáveres, e não por geração espontânea ou criação de algum ser superior. Já Louis Pasteur, cientista francês, motivado pela busca do prêmio Academia Francesa de Ciências, utilizou um caldo nutritivo distribuído por 4 frascos, cujos gargalos foram alterados para que se lembrassem o pescoço de um cisne. Esses caldos recebem um calor, fazendo que o vapor produzido chegasse aos gargalos. Como se as partículas ficaram presas, o experimento foi resfriado e, mesmo com o contato do ar, os micro-organismos só conseguiram chegar à superfície quando os gargalos foram quebrados, desmentindo a hipótese da geração espontânea. Assim, começa a valer a teoria da abiogênese, ou seja, um novo ser vivo só nasce através de um novo ser vivo da sua mesma espécie. A teoria de Darwin. Naturalista inglês Charles Darwin defendia que a ideia que os seres vivos só constituem em descendentes dos seus ancestrais, conseguissem adaptar ao ambiente. E os que sobreviviam eram escolhidos para se constituírem naquele local, e assim se reproduziam. Era chamada de teoria evolutiva. Darwin defendia que o pescoço das girafas, por exemplo, era inicialmente de tamanho normal, mas devido à necessidade delas comerem folhas em árvores altas, acabavam se esticando demais, e assim seu pescoço ganhou o aspecto alongado. E assim sucedesse a sua espécie dar-se a mesma descoberta. Nesse período da variação da herança genética através dos genes e não mais da mistura sanguínea, como se acreditava. Composição das teorias modernas. Fechando esse resumo da origem da vida, os termos da origem modernas, a nova panspermia, por exemplo, sugere que a matéria em constante evolução até que a vida se iniciou através de núcleos de cometas no espaço, assim como os vírus. Já a panspermia dirigida sugere-se que as vidas de outras galáxias constituíram na Terra. O biólogo Thomas Huxley defende que todo o processo de origem da vida na Terra se deu por evoluções químicas. Dizia que juntando compostos orgânicos surgiam outras substâncias, tais como ácidos graxos e açúcares.
essas surgiam moléculas mais complexas que se desenvolveram no processo de vida no planeta. Podemos concluir que o processo de estudo sobre a origem da vida na Terra passou e ainda passa por profundamente discordante